Hoje a gente vai explorar o que seria um manual de emergência de uma democracia. O que acontece, legalmente falando, quando uma crise é tão, mas tão severa que as regras normais do jogo simplesmente não dão mais conta. Pois é, essa é a grande questão, né? A Constituição brasileira, ela tem uma resposta para isso. Na verdade, ela tem um conjunto de ferramentas pensado exatamente para esses momentos de anormalidade, para quando a ordem precisa ser restaurada. Vamos entender direitinho como isso funciona? Esse é o conceito central, o sistema constitucional de crises. E olha, o mais importante aqui é entender que não se trata de abandonar a lei, muito pelo contrário. A ideia é ativar um período de legalidade extraordinária para proteger a própria democracia. É um mecanismo de defesa, não de desmonte. Então, o nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, a gente vai entender que kit de ferramentas é esse. Depois, vamos ver os dois níveis de alerta, o estado de defesa e o estado de sítio. E, para fechar, vamos falar sobre quem fiscaliza tudo isso e quem, na prática, coloca a ordem em pé. Bom, legalidade extraordinária. O nome parece complicado, mas a ideia é a seguinte. Para preservar o sistema como um todo, a Constituição permite uma suspensão temporária e muito controlada de alguns direitos. Aí vem a pergunta de 1 milhão. Quem é que tem o poder de acionar um mecanismo tão sério? A decisão começa lá no topo, com o presidente da República. Só que ele não pode simplesmente decidir sozinho. Ele é obrigado a consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas aqui, atenção, tem um ponto crucial. A consulta é obrigatória, mas o parecer dos conselhos não vincula a decisão. No fim do dia, a palavra final é do presidente, mesmo que os conselhos discordem. Certo? Agora vamos para a primeira ferramenta desse kit, o estado de defesa. Dá para pensar nele como o primeiro nível de alerta, sabe? Aquele que se usa para crises mais contidas, em áreas específicas e bem determinadas do país. E não é qualquer crise que justifica um estado de defesa, não. A Constituição é bem clara sobre os gatilhos. Ele só pode ser usado em 2 situações muito específicas. Ou uma instabilidade institucional grave e que está prestes a acontecer, ou em casos de calamidades naturais gigantescas, como um grande desastre ambiental, por exemplo. E a duração é super controlada. O decreto inicial não pode passar de 30 dias. Se o problema continuar, ele pode ser prorrogado uma única vez por mais 30 dias, ou seja, o limite máximo total é de 60 dias. Se a crise persistir depois disso, o sistema exige uma medida bem mais drástica. E essa medida mais drástica é o estado de sítio. Aqui a gente subiu de nível. Esse é o alerta máximo, a resposta para crises que afetam a nação inteira, como uma comoção de repercussão nacional ou, em um caso extremo, uma guerra. Esta tabela deixa as diferenças bem claras. Dá uma olhada. O gatilho, o alcance, a duração, tudo muda. Fica mais grave, mais amplo. No estado de defesa, o prazo máximo é de 60 dias, ponto. No de sítio, ele pode ser renovado. Mas a diferença mais crucial de todas, a que realmente mostra a gravidade da situação, está no papel do Congresso. E aqui está o pulo do gato. No estado de defesa, o presidente age primeiro, ele decreta, e o Congresso tem 24 horas para aprovar, ou seja, para ratificar o que já foi feito. No estado de sítio, a lógica se inverte completamente. O presidente precisa pedir permissão, precisa de um sinal verde do Congresso antes de poder agir. Essa exigência de um controle político prévio mostra o peso enorme dessa decisão. Isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Como garantir que esses poderes tão extraordinários não sejam usados de forma abusiva? Bom, a Constituição não é ingênua. Ela criou um sistema robusto de guardiões para fiscalizar tudo. Vamos ver como isso funciona. O Congresso Nacional exerce um controle político bem rigoroso, então o presidente decreta ou solicita. O Congresso tem que se reunir e decidir, e a decisão precisa ser por maioria absoluta. E depois de aprovado, não acaba por aí. Uma comissão de 5 membros é formada só para fiscalizar a execução de perto, garantindo que ninguém ultrapasse os limites. Resumindo, a gente tem 2 grandes vigilantes. De um lado, o Congresso, fazendo controle político, e do outro, o Poder Judiciário, garantindo o controle da legalidade. A mensagem é muito clara. Mesmo numa emergência, ninguém está acima da lei. E quando a crise termina, qualquer excesso que tenha sido cometido pode e deve ser investigado e punido. Tá bem? Mas quem são os executores disso tudo? Quem é que vai para a rua para, de fato, impor a ordem quando um desses estados é decretado? A Constituição também define isso.
As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica têm como uma de suas missões constitucionais a garantia dos poderes constitucionais e também da lei e da ordem. São instituições permanentes do Estado, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. E além das Forças Armadas, entram em cena os órgãos de segurança pública do nosso dia a dia, cada um com um papel que se complementa: a Polícia Federal, a civil focada na investigação, a militar no policiamento ostensivo e os corpos de bombeiros, que são essenciais nas atividades de defesa civil, especialmente em desastres naturais. E este trecho do artigo 144 da Constituição resume bem a filosofia por trás de tudo isso. A segurança é uma via de mão dupla. É um dever do Estado, sim, mas também é um direito e uma responsabilidade que é compartilhada por toda a sociedade. E a gente termina com essa reflexão. Esses mecanismos de crise são, sem dúvida alguma, um escudo projetado para proteger a democracia nos seus momentos mais frágeis. Mas, ao mesmo tempo, a existência de tanto poder concentrado, mesmo que só por um tempo, representa sempre uma tentação perigosa. O equilíbrio delicado entre manter a ordem e garantir a liberdade é o desafio constante de qualquer Estado de Direito.